sou Isabel Cardoso, sou professora da massoterapia no Instituto Eleven, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anatomia energética, mais especificamente falando dos chakras, né? Então, anatomia energética, a gente tem, é muito amplo isso, tá? Então a gente, dentro da anatomia energética, eu posso falar da aura, eu posso falar dos meridianos, né, dos canais energéticos, a gente pode falar de vários outros componentes que fazem parte da nossa anatomia energética. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os nossos chakras, né, sobre esses centros de energia que a gente tem no corpo e que faz com que a gente tenha harmonia, que a gente tenha o equilíbrio, né? Porque quando esses chakras não estão equilibrados, a gente pode entrar em desarmonia, isso trazendo até problemas, doenças para o nosso corpo, né? Então, tudo que você pensa frutifica através da energia. Você tem dentro de si as ferramentas mais fantásticas, a totalidade da consciência, você tem um poder que gera vida, e quando este poder é alimentado intencionalmente, ele cria a realidade. Tudo que precisa fazer é dar-lhe força para o que deseja. Tá? Então isso foi Hunter que falou. Então a energia dentro da gente, ela circula através, ela entra, né, através da nossa respiração, através da nossa alimentação, através daquela energia que eu já recebi lá dos meus pais, né, que fica armazenada no meu corpo, que me dá esse sopro de vida, né, quando eu nasci. Então assim, tudo que a gente faz é através da energia. Meu pensamento gera energia, eu preciso de energia para pensar e eu preciso de energia para colocar esses pensamentos em ordem, para colocar em ação tudo que eu pensei, né? Então, se eu penso demais, penso o dia inteiro, isso gasta a minha energia. Bom, então tudo na vida precisa de energia, nada funciona sem ela, né? Então eu posso ter o melhor carro do mundo, eu posso ter uma Ferrari caprichada, cheia de gasolina, mas se ela não tem bateria, se a bateria dela estiver arriada, eu não vou andar com ela. E assim é o nosso corpo, né? Então a gente precisa de energia para que as coisas funcionem, para que eu trabalhe, para que eu tenha vontade. A gente mesmo tem o costume de dizer, nossa, hoje eu estou sem energia, hoje não estou legal, estou com uma baita preguiça, né? Mas o que é a preguiça? É essa falta de energia no nosso corpo, tá bem? Então tudo depende da energia. Quando eu nasci foi meu primeiro sopro de energia, quando eu morrer também vai ser o último, né? E é através da energia que as minhas células vão se transformar, vão trabalhar, vão fazer com que eu tenha saúde. Só que para isso eu preciso respirar bem, eu preciso da respiração perfeita, né? Que é uma das coisas que infelizmente a gente desaprende, porque a gente nasce sabendo respirar. Mas com o tempo, né, a gente vai tendo os problemas, as preocupações, e isso vai dificultando a nossa respiração. E com isso eu coloco menos energia para dentro, e com isso minhas células começam a ter um ambiente não muito bom, né? Começam a ter um pH mais ácido, né? E isso, ou mais alcalino, isso trazendo doença para o nosso corpo, né? Dentro da visão indiana, né, na visão oriental, essa energia é chamada de prana. Prana é a energia que a gente traz pelo ar, né? Eu brinco sempre, mostro e falo, porque se vocês passarem a observar quando vocês estão num parque ou num lugar aberto, ou às vezes até mesmo no quarto, se vocês observarem, a gente tem vários brilhinhos assim no ar. Isso é prana, isso é energia. Dentro da medicina chinesa, a gente pode chamar de Qi, de Chi, né? Na indiana é prana. E para nós, né, ocidentais, foi transformada em energia vital, a energia que necessita. Então essa energia que está no ar, né, que está aí para a gente respirar, ela entra através da nossa respiração, leva, né, para todas as células, para o nosso organismo e faz com que o nosso corpo trabalhe de uma forma perfeita e equilibrada. Os chakras são vórtices, né, que ficam próximo, né, que ficam no perispírito nosso, então fica no nosso campo energético, e eles, cada um tem seu mecanismo, tem sua glândula que trabalha para ele, né, que trabalha junto com ele. E quando esse vórtice, quando esse filtro não está legal, de repente eu fiquei preocupada, fiquei nervosa, estou com meus pensamentos muito agitados, esse chakra começa a não trabalhar direito, começa a ficar bloqueado, parado, e com isso vai trazer uma desarmonia para o meu corpo, vai fazer com que essa glândula não trabalhe direito, tá? Então os chakras são isso, são vórtices de energia que a gente tem e que leva essa energia do universo
para dentro do nosso corpo, levando essa energia, fazendo com que tudo se equilibre, tá? A gente tem muito mais chakras? Tem. A gente vai falar de 7 principais, mas a gente tem muito mais. A gente tem os chakras das mãos, que principalmente é com isso que o massoterapeuta, né, as pessoas que trabalham com terapia trabalham, que são os chakras da mão. Tenho chakras nos pés, eu tenho chakras na cabeça, então eu tenho vários chakras. Mas nós temos 7 principais, que é o que normalmente a gente trabalha durante um equilíbrio energético. Bem, então os corpos energéticos eu vou ter o meu físico, o meu energético, né? Eu vou ter o mental, eu tenho os meus meridianos, né? Que são os canais de energia. Então assim, eu tenho vários corpos energéticos, tá? Incluindo os chakras. Então assim, a frequência vibratória, como eu tô pensando, como é que eu tô nesse dia? Hoje o meu pensamento não tá legal, eu tô brava, tô chateada, tô irritada. Isso vai interferir nos meus chakras, bem? Fazendo com que o meu corpo entre em desarmonia. Então, de repente, eu estou preocupada com alguma coisa, de repente o meu chakra que trabalha, minha região de estômago, a minha digestão, que seria o plexo solar, ele vai começar a não trabalhar direito. E isso vai fazer o quê? Que eu tenha, de repente, uma gastrite, uma digestão, um mal-estar depois de comer. Bem, se de repente eu tenho algo para falar para alguém, eu estou querendo dizer algo, mas esse algo não sai, eu não posso falar, eu não posso dizer, ou então eu fico só engolindo, né, como a gente fala, engolir sapo, eu vou ter um problema no meu chakra laríngeo, isso levando de repente a uma tireoide, um problema na tireoide, hipotireoidismo, uma rouquidão, né, calo nas cordas vocais. Então tudo isso, tudo que a gente faz, a gente interfere na nossa energia. E os chakras estão aí para isso, para trazer essa harmonia para o nosso corpo. Então, chakra, ele é uma palavra que vem do sânscrito, tá? Que quer dizer roda, círculo, né? Eles estão situados no nosso duplo etérico, então ele fica aqui próximo ao corpo. Então eu vou ter os 7 chakras, que são chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, vou ter plexo solar, umbilical e o base, tá? E além de tudo esses, eu ainda tenho o esplênico, que é o chakra do baço, tá bom? Que também ele é muito importante para ser trabalhado, né? Tem várias visões, tá? Dentro da visão Ayurveda, o chakra esplênico ele é secundário, outros já trazem ele como principal, né? Então tem várias visões, então sempre é bom você estudar um pouquinho mais, ler sobre, né? Para você entender por que essas divisões, por que essas separações, tá bem? Mas o chakra esplênico ele é muito importante para a gente trabalhar, ele reflete todas as cores, cada chakra tem sua cor. Por exemplo, nosso coronário vai ser o violeta, o frontal vai ser o nosso índigo, o laríngeo vai ser o nosso azul, cardíaco, rosa e verde, plexo amarelo, umbilical laranja e o vermelho seria o nosso chakra base, né, que é a nossa ligação com a terra. E o esplênico, que seria o chakra do baço, ele reflete todas essas cores, tá bem? Então é assim que é visto os chakras. Os chakras principais, né, como eu já falei, eles têm a função, né, de fazer essa harmonia, de levar essa energia. O nosso chakra cardíaco, ele está ligado, por exemplo, à nossa pineal. Pineal é aquela nossa antena, né? Não tem ainda um estudo muito grande sobre a pineal, ainda é um segredo, né? Algumas visões dizem que era um olho que eu tinha voltado para cima para ter minha conexão com o meu ser superior, e que de repente a gente começa a fazer muita besteira e esse chakra simplesmente virou para dentro. Então a pineal ela fica fechadinha, né, dentro de uma casca assim fechadinha, protegida, né? Tem muita gente que diz que ela tem essa ligação com o nosso universo, com o nosso eu superior. Então quando às vezes dá um estalo no seu ouvido, é a pineal querendo te avisar de alguma coisa, avisando de uma mudança de vibração ou um alerta para que de repente algo vai te acontecer ou que você prestar atenção, tá? O nosso frontal ele tem com a pituitária. A pituitária ela tem a importância, né, muito grande, ela tem uma importância muito grande. Ela é que é responsável pela produção da maioria dos nossos hormônios. Então, quando eu tenho uma questão hormonal, pode ser que esse meu chakra frontal não está tendo esse equilíbrio que precisava ter. Então, de repente, ele está interferindo, por exemplo, na questão da tireoide, numa questão hormonal que está me fazendo engordar, emagrecer, ou não engravidar. Então tem várias questões, ou desarmonizando, por exemplo, a menstruação da mulher. Então o frontal ele tem isso, tá? O laríngeo ele tem ligação com a nossa tireoide.
Então é ela que faz. E a tireoide ela também tem uma questão de purificação, de equilíbrio, de desintoxicação do corpo. Então quando eu falo, eu me desintoxico. Quando eu consigo falar, mas sempre assim, de uma forma amorosa, de uma forma que eu não ofendo o outro, que senão isso também vai trazer desarmonia para mim. O cardíaco ele tem ligação com o nosso timo. O timo, o que é? Uma glândula, né? Há muito tempo atrás não se falava de timo. Então quando fazia a dessecagem de uma criança, era visto que o timo era muito grande, tá? Mas era muito difícil fazer isso. Então se via só de corpo de adulto. E no adulto, o timo ele é pequeno, né? Ele é reduzido. Então o que acontece? O timo é a nossa glândula da esperança, do bom humor, do acreditar, no ver para frente que tudo vai dar certo. Tá? E a gente quando cresce, infelizmente a gente fica meio besta, né? Então a gente começa a ver problema em tudo, não gostar disso, não gostar daquilo, e o timo ele reduz, tá? E o timo ele é importantíssimo também porque ele é um dos órgãos de proteção do corpo. Ele é um dos órgãos do nosso sistema linfático, do nosso sistema imune. Então quando eu fico muito triste, quando eu fico muito chateada, quando eu fico aborrecida, desanimada, o meu timo ele diminui. E com isso eu vou ficar triste, vou baixar a minha imunidade e isso eu vou ficar doente. Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, né? Quando você está feliz, feliz de verdade mesmo, você já ficou doente? Se você prestar atenção nisso, quando você está feliz, está tipo naquele período feliz da sua vida, você não fica doente. A partir do momento que você começa a entristecer, ficar chateado, aborrecido, irritado, a doença vem. Então ter o timo fortalecido é importantíssimo para que a gente possa ter uma boa saúde, uma imunidade muito grande. Tá bem? O nosso plexo solar, né, que fica aqui na região do estômago, ele está ligado ao pâncreas, né? E o pâncreas ele tem uma função importante, né? Grande para a gente também. Então ele traz essa harmonia, a questão de olhar, a diabetes, por exemplo, ela afeta, é uma disfunção do pâncreas. E quando a pessoa não tem o olhar, a doçura pela vida, a diabetes chega. Então o pâncreas é importante. Então esse chakra, ele tem essa função de manter o pâncreas forte, né? Trabalhando, trazendo essa doçura para a vida da pessoa. O nosso umbilical, ele vai trabalhar a nossa suprarrenal. Então a suprarrenal, ela tem a função de produzir adrenalina e o cortisol. O cortisol é nosso hormônio do estresse. Quanto menos estiver alinhado esse chakra umbilical, mais estressado eu fico, né? A adrenalina, ela é importante porque ela me dá força para fazer as coisas, me dá força para eu ter coragem de enfrentar o medo, de ir buscar um trabalho, né? Ter uma atividade, fazer alguma coisa. Então sempre que a gente vai numa montanha russa ou passa por um morro, assim, que dá aquele friozinho na barriga, geralmente é a suprarrenal produzindo adrenalina. Né? Então dá aquele friozinho na barriga, então ela é importantíssima para a gente, parte hormonal da mulher, para ter para a gente engravidar, para tudo isso a suprarrenal é importante. E aí a gente vai ter o chakra básico, que é a nossa ligação com a terra, o nosso eu aqui e agora, né? Aquele que faz eu estar firme, trabalhando, fazendo as coisas, ela está ligada às nossas gônadas. Então na mulher, a parte de útero, ovário, o homem, na parte de toda a parte reprodutora do homem, tá bem? Então esses seriam os nossos chakras que eu vou falar um pouquinho mais daqui para frente.